Eu sou o Galileu Paolo. E eu sou o Luiz Pavani. Este é o Judocast Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Judocast Brasil. E eu estou aqui com o meu amigo Luiz Pavani mais uma vez e com duas ilustríssimas convidadas para o nosso primeiro especial. Mas antes de apresentá-las, deixa eu dar uma boa noite para o meu amigo Luiz Pavani, que estamos gravando agora à noite. Como vai, Pavani? Bem demais. Nossa primeira gravação noturna do podcast, né? Aqui numa noite muito fria de Rio Grande do Sul. A previsão é que a gente chegue pertinho do zero essa noite aqui. Né? Então eu estou aqui, mas estamos aqui calorosamente bem acompanhados. Né? A ponte aérea, que normalmente é Belo Horizonte, Santa Maria, hoje passa pelo Rio de Janeiro. É isso, Galileu? Pelo Rio de Janeiro completamente, em duas situações. E para isso eu quero apresentar primeiro... Eu não sei nem que ordem eu deveria apresentar. Vou apresentar as duas com a mesma capacidade sensacional. Nossas colegas, né, Pavani? Professoras da pós-graduação, inclusive. Nós vamos começar pela sensei Silvana Nagai, que eu tenho uma relação pessoal com o pai dela, sensei Tadao Nagai, que é uma pessoa que eu admiro significativamente, profundamente, que eu tenho um apreço e um carinho absurdo por toda a história do judô e de toda a família, claro. Sensei Silvana, bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz e lisonjeada, né, por esse convite. Aproveito aqui para cumprimentar os nossos senseis, né, Sensei Paolo, Galileu, Sensei Pavani e Sensei Gabi, né, aqui a gente divide esse tema aí, né, que a gente vai abordar hoje à noite. Muito obrigada. Não está tão frio como o Sensei Pavani falou, mas a gente está com friozinho aqui, né? E mais ou menos, acho que uns 25 graus, isso pra gente aqui no Rio de Janeiro é frio. Esse é o Brasil gigantesco com essas realidades. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, eu acho que se tivesse 25 graus, o Pavani estava até sem camisa, talvez. 25 graus a gente vai pra praia aqui, Galileu. Aqui em Santa Maria não tem, né? Mas no Rio Grande do Sul. Deixa eu apresentar agora, por último, mas não menos importante, essa que inclusive já fez uma live comigo, Sensei Gabi Souza, também professora de pós-graduação, uma escritora sobre o assunto que vamos abordar hoje, uma especialista, uma das pessoas que eu tenho a honra de ter conversado e ter aprendido muito sobre esse assunto de judô. Sensei, bem-vinda, obrigado por ter aceitado esse convite. Olá, boa noite a todo mundo. Boa noite, e eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Estou mega feliz de estar mais uma vez aqui contigo, Galileu. Valeu mesmo. E agora está dividindo também com a Nagai esse espaço, uma pessoa que admiro muito, e com o Sensei Pavani pela primeira vez. Então vai ser bem especial, tenho certeza. E a Nagai sabe que eu gosto muito de dividir essa conversa com ela, porque nós ficamos conversando muito sobre isso, e agora a gente poder compartilhar essas nossas conversas, né, Nagai? Vai ser mais legal ainda, né? Então, assim, eu estou mega feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente aproveite bastante. Com toda certeza. E deixa eu contar para os nossos ouvintes que quando a gente estava fazendo a primeira temporada do Judocast Brasil, eu e o Pavani fazendo as pautas, em algum momento a gente sentou e falou assim, não, acho que tem dois assuntos que são assuntos do momento importantes e que nós não podemos nos ater a falar sobre eles. Que é um pouco sobre a questão das mulheres dentro do judô e sobre a questão dos negros dentro do judô. E eu e o Pavani, dois caras brancos, gordinhos, meio pesados, não temos a menor condição de falar com propriedade desse assunto. Claro que temos a nossa opinião, mas a gente precisava ter pessoas capacitadas para podermos aprender com elas. E talvez para não assustar os nossos ouvintes sobre esse assunto, que muita gente às vezes tem um preconceito sobre ele, né, Gabi? Às vezes as pessoas têm um certo receio de abordar isso aí, e eu vou deixar você continuar desse ponto, mas não é um assunto tão difícil. É só a gente entender, um pouco de paciência para poder falar, e todo mundo pode compreender e contribuir nessa discussão. Esse assunto ele acaba se tornando polêmico porque as pessoas elas ficam reforçando o senso comum. Elas não procuram informações, um embasamento científico, elas não procuram se informar com pessoas que são realmente especialistas daquele assunto, né, e acabam não procurando não só pessoas
Porque muitas vezes no judô acontece muito isso, né? A gente vai naquela pessoa que é a mais velha, né? Que é aquele mestre que conviveu com os japoneses e tal, mas é uma pessoa que também vem trazendo um senso comum de muito tempo também, né? Uma pessoa que sabe muito de judô, sabe muito sobre a história do judô, mas aí essa pessoa ela acaba meio que se contaminando, se a gente pode dizer assim, com esse senso comum, e as coisas acabam ficando distorcidas e acaba que se torna polêmico. Não, vamos falar sobre isso não vamos entrar nesse mérito não, mas na verdade é porque essa pessoa ela não teve a humildade de falar, olha, não me apropriei desse tema suficiente para que agora a gente possa discutir e debater com qualidade. Então acaba que as pessoas preferem dizer que é polêmico, mas não é polêmico. A partir do momento em que tem pesquisas, já tem estudos, né? Então, assim, ainda mais agora com a internet, ninguém mais pode dizer que não tem acesso ao que Kodokan tem feito ultimamente com relação às mudanças das técnicas, ninguém mais pode dizer que não está vendo e que não tem como saber. Então, se torna polêmico porque as pessoas elas não estão querendo mesmo rever, ressignificar, reaprender, né, ouvir, né, que é o que a gente mais tem feito, inclusive, na pandemia, né, ouvir. Verdade. E, Sensei Nagai, você, inclusive, que é de família de judocas, e que, igual a Sensei Gabi comentou, esse cara, não, quem que é o cara para procurar, tal. Eu, na minha casa, também tinha o meu pai para poder procurar, que é esse sensei mais antigo, que tem sempre esse padrão, né, esse sensei homem mais antigo. Você também tinha essa referência. E como é que nós podemos começar a iniciar essa quebra de paradigma, né? Por que, por exemplo, a gente não vai muitas vezes numa sensei para poder falar sobre determinado assunto, por exemplo? Como é que você enxerga isso aí? Entrando mesmo no assunto que a Gabi falou, né? O judô é um esporte predominante masculino, né? A gente vê que tem, com certeza, predominância dos homens praticando judô, né? E acho que isso aí vem lá da história, né? Eu, quando era criança, por exemplo, meu pai e minha mãe me matricularam no judô, no balé, né? E essa história se repete, né? E eu ia chorando, ela me colocava no colo e me levava para o balé, eu ia injuriada. Mas quando a gente é criança e quase ainda bebê, a gente não tem escolha, né? Mas eu acho que eles perceberam a minha felicidade quando eu voltava do balé e corria para o dojo, que era ali onde eu me realizava mesmo, né? E aí, voltando para a história, na verdade, do meu pai, quando a gente começa a ver, né, quem eram essas praticantes, as primeiras, geralmente eram descendentes, eram filhas de senseis, né? Tinha que haver essa afinidade de alguma forma para que a gente estivesse dentro dos tatames, dos dojos, né? Então eu vejo muito isso, realmente, essa falta de como se falar, né? E às vezes é quase uma coisa meio que surreal. Eu acho que às vezes perpassa até próximo à ignorância. Então não se sabe o que falar, não se tem o conhecimento e aí não sabe argumentar. Então é muito mais fácil dizer não, esse não é o seu lugar, né? Mas eu acho que a gente está aqui para mostrar que aqui é o nosso lugar, né? Sem dúvida nenhuma. E deixa eu passar a palavra para o Sensei Pavani também, porque eu não sei se é Sensei Gabi, eu não sei se é o seu caso, Sensei, mas assim, eu, Sensei Nagai e Sensei Pavani temos pais judocas. Exatamente isso que eu queria perguntar para a Gabi. Como é que ela chegou no judô? A gente conhece um pouquinho da história da Sensei Nagai. Como é que tu chegou no judô, Gabi? É de família? Como é que funciona isso? Não, aliás, sou a única pessoa da família a fazer judô. A única mesmo. Mas sempre com o apoio dos meus pais. Eles perguntaram, quando eu tinha 6 anos, na escola tinha aquelas atividades extracurriculares, né? Ginástica rítmica, balé, teatro e judô. E eu era muito agitada e eu falei, eu queria fazer ginástica rítmica e judô. Ela, tá bom, pode fazer os dois. E acabou que eu fiquei 3 anos nos dois. Ainda cheguei a fazer ginástica olímpica também, fiz um monte de coisa, eu era bastante agitada. E aí começava a fazer bastante coisa, mas acabou que o judô foi o que ficou mesmo, né? Eu levava mais a sério e gostava mais, acabei me identificando mais. Então, sempre tive esse apoio. Todos os problemas que eu tive com relação a preconceito foram dentro do tatame. Todos não, né? Óbvio que eu tive fora, mas com relação aos colegas da escola, mas com família, graças a Deus eu nunca tive esse problema, não. Foi muito pelo contrário. Fui muito incentivada, muito mesmo. Até teria parado o judô se não fosse meu pai, aliás. Ele que incentivou para eu continuar. A Sensei Nagai fala uma coisa que até a Sensei Gabriela aborda no livro dela que eu tenho aqui, ainda vou ter a oportunidade de ganhar um autógrafo no livro,
E eu já tinha lido e hoje estava repassando aqui. E ela cita isso, né, como relato de algumas pessoas que contribuem com o livro, do aspecto que a Sensei Nagai falou, de que muitas das mulheres que faziam judô faziam porque estavam dentro da colônia japonesa, ou eram, né, descendentes dentro da família, ou tinham essa influência do judô dentro do aspecto familiar. A Sensei Gabriela traz isso, né, naquele momento, a gente vai falar de maneira mais apropriada sobre isso depois, mas no momento em que há a liberação do judô para o público feminino, né, e aí há um destaque dos atletas de São Paulo, né, um domínio das atletas de São Paulo que normalmente estavam inseridas dentro desse processo. Mas o que eu quero mencionar é exatamente isso, né? Entre nós três aqui que temos judô de família, todos temos pais senseis, né? Eu tenho um privilégio que eu tenho uma mãe sensei, né? Não é minha sensei direta, mas é sensei de judô, né? Então é um barato isso, e eu me sinto privilegiado porque eu vivenciei um pouquinho, né? Eu consegui enxergar ali do lado dela, ainda criança, né? Esse processo que a gente está falando da década, ainda no nosso caso, na década de 80, né? Dela iniciando no judô, já uma mãe de família, já tinha próximo de 30 anos, eu acho, naquela época, né? E não era um ambiente para mulheres, né? O raciocínio era esse, né? Isso não é um ambiente para uma mulher, isso não é um ambiente para uma mãe de família, isso, né? E coisa curiosa, né? Me parece um pouco paradigmático, assim, que a gente entenda o judô como um excelente local para a família, mas não para a mulher. Me parece, de fato, um pouco estranho isso. Mas eu quero perguntar para vocês, porque até determinado momento, né, e a professora Gabriela traz isso no livro dela, a gente sabe que até 1979 existia uma lei proibindo as mulheres de fazer judô no Brasil. Não só judô, diversas outras atividades que não eram condizentes com a natureza feminina. Quer dizer, parece brincadeira e a gente está falando ontem, né? Tá, tudo bem que a gente tem alguns ouvintes aqui mais jovens, né, Galileu? Mas vamos combinar que 1980 é ontem. Né? O Galileu já era até nascido. E é um menino, um jovem menino. Qual é o momento mais perigoso? É o momento em que a lei expressa isso e a gente tem o preconceito codificado, muito na cara de todo mundo, ou o momento atual, que talvez dê a impressão que nós já superamos essas dificuldades, mas a gente sabe que na realidade isso ainda está bastante latente? Eu, na verdade, acho que a gente ainda sofre um pouquinho do reflexo do que nós vivemos até 1979, isso na minha opinião. Eu acredito que muita coisa, a gente já conquistou muita coisa, mas a gente com certeza tem muito a conquistar. E a gente ainda sofre esse reflexo de 1979, né? Da conquista, porque ali dizia que era proibido, mesmo sem muitas atletas saberem que essa lei existia, né? Porque enquanto ela existia ali, por exemplo, eu já estava treinando judô, eu já estava fazendo, eu que sou de 72, eu já estava ali treinando uns 3, 4 aninhos, eu já estava, e nunca ouvi falar dessa lei, né? Enquanto isso, já tinham meninas que já estavam entrando no primeiro campeonato brasileiro logo em seguida, porque caiu a lei em 1979 e em 1980 aconteceu o primeiro campeonato brasileiro feminino. E já teve um público participando, um público forte participando ali. Então, assim, na Gama Filho, é esse? Isso, aqui no Rio de Janeiro, na Gama Filho. Então, assim, essas meninas estavam treinando, né? Mas imagina como, né? Então, existia realmente essa lei, mas eu acredito que a gente ainda sofre muito esse reflexo dessa lei. A gente não pode dizer que ela não existiu e fazer de conta que ela não existiu, né? Sim, Gabi. Porque o que eu penso, assim, foi uma pergunta muito interessante, né, Cecília Pavani, ao perguntar, né, o que seria mais perigoso quando a lei é criada, né, quando se legitima, né, algo nesse sentido cerceando, ou agora isso tudo que a CNCH acabou de falar, que também é muito perigoso. Aí você para pensar que são dois momentos que são distintos com seus devidos perigos. Porque se você considerar que a lei foi criada em 1941, num contexto em que as mulheres começavam a ter uma participação mais efetiva no espaço público, ou seja, a mulher estava começando a sair do privado, ela estava saindo só do clube
ela já não estava mais só fazendo atividade física no clube, a mulher estava começando a votar em 34, né? 32 foi quando se liberou para algumas, e 34 foi quando mais as mulheres se comemora que a mulher possa votar em 32, mas na verdade quem podia votar eram mulheres que eram casadas, com o marido permitindo e que tivessem emprego. Ou seja, o número de mulheres que poderia votar não era completamente irrisório. E só em 34 que, de fato, todas as mulheres puderam votar, mesmo assim era facultativo e elas não eram incentivadas a votar. E mesmo assim elas estavam querendo começar a participar da construção das leis que tirava a mulher como propriedade do homem. E se percebendo isso, né, essa participação delas na sociedade, ao perceber isso, os homens que fazem as leis começam a perceber que deveriam existir leis que conseguissem controlar esses corpos. Não à toa que na lei você vai ver, né, que contrariam a natureza da mulher. Então, esse controle sobre os corpos delas é algo que vai acontecer naquele momento, em 1941, né? A gente fez aí esse ano aí, 80 anos de criação dessa lei, e você tem esse perigo no sentido de permitir que alguém crie uma lei sobre o que você pode ou não pode fazer com o seu próprio corpo, né? Então, isso é muito perigoso de fato. No entanto, estamos vivendo um momento, como a Ana Gaia acabou de falar, também muito perigoso a partir do momento em que as pessoas elas continuam, mesmo com as redes sociais da forma que são, mesmo com a informação circulando da forma que circula, as pessoas continuam se sentindo no direito de censurar as outras pessoas. A exemplo disso, nós tivemos uma série de lives que foram montadas num canal aqui no Rio de Janeiro e uma pessoa pediu para que a gente não falasse sobre determinados assuntos ligados ao judô feminino. Nós fomos censuradas aqui no Rio de Janeiro por uma pessoa e nós falamos, não, nós vamos fazer em outro canal, já que nós estamos sendo censurados aqui nesse canal. Então, assim, é uma coisa que aconteceu em 2021, né? Agora, mês de março, quando a gente quis fazer uma série de lives para comemorar o mês das mulheres. Então, olha, estamos falando de um perigo que poderia perfeitamente ser o mesmo perigo de 1941. Então, Vânia, eu não saberia nem te responder qual momento seria mais perigoso a partir do momento em que, em 2021, as pessoas têm espaço para falar coisas desse tipo. Né? Então, assim, significa que as pessoas estão dando espaço para que essas pessoas falem esse tipo de coisa e aconteça isso tudo que a CNCH acabou de falar. Me preocupa bastante, porque quem viveu isso de alguma maneira, vocês diretamente, né? A gente teve a oportunidade de ser espectador disso de alguma maneira, né? Eu senti isso porque, afinal de contas, eu estava ali caminhando de mão dada com a minha mãe, né? Isso é muito presente, a gente se sente alerta a determinadas situações. Mas tem uma geração que nasceu depois de 1980, nasceu vendo as mulheres no tatame, né? E que não está atenta a determinadas coisas. Que talvez não carregue esse preconceito, né? Mas eu acho que é importante alertar que isso ainda aconteça para que nós tenhamos mais pessoas, né, atentas e lutando por esses direitos, né? Porque aquisição de direitos não é um processo linear, né? Se nós não tivermos atinados a esses direitos e buscando novas conquistas e a manutenção das conquistas anteriores, essas conquistas tendem a ir embora, né? Vocês estão relatando aqui o que eu não sabia desse fato, mas eu gostaria de dizer que é surpreendente isso, infelizmente não é, né? É alguma coisa que muitas vezes chega a ser corriqueira, né? E me entristece isso, né, Galileu? Esses dias a gente conversava porque isso acontece no meio do judô, né? Agora, logo antes de começar a gravar, a gente estava falando da evolução das graduações, né? E do bloqueio de graduações que existia tradicionalmente dentro da Kodokan. Me parece isso tão antagônico ao espírito do professor Jigoro Kano, né? Que teve, talvez, o primeiro aluno de judô, antes do judô existir ainda, era a irmã dele, né? Porque ele aprendia as técnicas de jiu-jitsu e vinha trazer para treinar com a irmã. Então, talvez a primeira praticante de judô na mão de Jigoro Kano na história tenha sido a irmã, e certamente, né, as primeiras praticantes do judô depois da sua constituição foram, né, as membros da família do Jigoro Kano. Então, ele foi um defensor disso, né, de que essa barreira não existisse, de que o judô fosse para todos, dentro de uma cultura muito machista até hoje, né, talvez seja o grande defeito ético da cultura japonesa, e a gente está falando do final do século XIX, né? Então, é realmente algo impressionante, que parece contrariar a essência do judô. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas.
eu aproveitar que vocês estão aqui, que quando eu falei que eu ia fazer que a gente ia fazer essa pauta, eu queria muito fazer uma pergunta e o Pavani deixou esse gancho aí para mim. Vocês que estudam muito mais esse assunto do que eu, vocês saberiam me dizer por que essa cultura japonesa ela se tornou mais machista? Porque se a gente olhar a história do Japão antes da Revolução Meiji, você tem uma cultura menos machista do que depois. O Jigoro Kano, naquele período, ele enfrentou um processo muito complicado, porque o machismo se institucionou naquele momento de um jeito tão pesado. Você sabe me responder a respeito disso? Eu não tenho essa ideia. Eu acho que o Japão se tornou mais machista com a Revolução, que era para ser boa, não tem essa teoria. Inclusive, nós temos alguns momentos da história que tem um apagamento de mulheres que foram líderes, né, que foram imperatrizes, né, e que foram apagadas da história, justamente porque existe esse retrocesso da participação das mulheres, né? Então, você tem aí as bugueixas, por exemplo, elas foram existir durante um tempo curto. Elas não existiram desde sempre para sempre, né? Então, elas existiram no momento em que foi preciso que elas existissem, e, de repente, elas não eram mais necessárias em um determinado contexto em que essas disputas de poder já não incluiriam mais uma mulher. Então, assim como depois que você tem essa ligação com os países do continente, né, que você começa a ter ligações com outros países que são muito machistas, que também muito machistas, e que também a mulher não teria muita voz e muita vez, e aí a gente vai entender, até tem alguns autores que vêm trazer para a gente algumas hipóteses, né, que no caso, no campo da sociologia e da antropologia, eles vêm trazer uma hipótese de que, já que a mulher não teria força física para fazer determinadas coisas, a força física do homem substituiria. Então, se ela não tem força física para fazer determinadas coisas, ela não teria que participar da defesa daquela comunidade, daquela tribo. Isso, e inclusive essa antropologia estrutural, ela vai mostrar isso em vários pontos do planeta. Várias sociedades que nem se conhecem excluem as mulheres por elas não terem força física, por elas engravidarem, ficarem cuidando dos filhos, né, na amamentação, né? A gente tem momento aí, principalmente no período medieval, onde você vai ter as mulheres sendo consideradas doentes com a menstruação, né? Em que você tem a menstruação foi considerada tóxica, né? Era como se fosse um veneno. Então você tem uma série de construções dentro da sociedade, em vários contextos, não só na japonesa, mas também na japonesa, em que vai afastando a mulher desses espaços onde ela poderia ter algum tipo de influência física. E aí acaba que você vai atribuindo a ela atividades mais domésticas. E isso vai acontecer em vários cantos do mundo, vários cantos, em várias culturas, em várias, né? Das mais primitivas às mais evoluídas, né, do centro da Europa ou coisa do tipo, onde você vai ter as mulheres cuidando da casa e para isso sendo atribuído a ela uma conotação de mais beleza, de mais cuidado, ela é mais delicada, a fraqueza começa a se tornar algo que é mais esperado nas mulheres. E isso vai se fortalecendo, a mulher cuidando do homem, a mulher cuidando do homem. Mesmo que você tenha determinadas sociedades, como você tinha lá em Esparta, ou você tinha justamente no momento em que as bugueixas existiram, que era um momento em que precisava que a mulher lutasse. Tanto que na Segunda Guerra Mundial precisou que a mulher fosse para a Segunda Guerra Mundial. Então, quando precisou que a mulher tivesse que ir para algum lugar, ela foi lá e fez. E hoje, né, ainda mais hoje em dia, que a gente tem todo um avanço de tecnologia, que você pode fazer uma guerra inteira sem um ser humano tocar um pé no campo inimigo. Você atinge hoje um míssil com tantos 1000 quilômetros de distância, você bota drones. Então, hoje, menos ainda se justifica isso. Mas, ainda assim, a fragilidade da mulher, a fragilidade física, por ela ser uma pessoa sentimental demais, por ela ter a maternidade em si, esses discursos que é um reforço do machismo, né, que é uma coisa, inclusive, que a gente ouve muito, né, até hoje. A mulher ela é tão boa que ela é tão melhor do que o homem, que ela treina, ela luta judô, ainda cuida da casa e trabalha. Né? Então, assim, isso é um discurso machista. As pessoas às vezes estão querendo ser gentis falando determinadas coisas, mas elas estão querendo ser gentis, mas estão sendo machistas. E no final das contas, no Japão, esse foi o processo igualzinho a muitos outros lugares, esse machismo deles. Mas por eles serem muito mais rigorosos, acabou que ficou mais valorizado isso. Mas ficou muito mais valorizada essa submissão das mulheres. Mas aconteceu muito parecido em vários pontos do planeta, em vários pontos de várias sociedades, em vários níveis de evolução. Entendi. Então, mas você considera que isso pode estar relacionado com esse contato, igual você falou, esse contato cultural com os países do continente, com a China principalmente, vamos dar nome aos bois aqui,
né? Que foi um contato... Coreia, sim, foi maior, com certeza. As guerras, essas invasões, né, que foram vários momentos, né, da história japonesa em que você teve esse contato, né, com os coreanos principalmente, em que você tem essa troca de culturas, e com certeza isso vai influenciar de alguma maneira. Com certeza isso vai influenciar de alguma maneira. E mesmo... Igual você comentou, você teve essas guerreiras samurais, você teve imperatriz samurai japonesa, assim, tudo isso dentro da história do Japão passada, que foi um pouco apagado, igual você comentou, mas dava uma referência a uma sociedade que não é que não era machista, né? Mas assim, que tinha uma diminuição nesse processo, né? Não, na verdade, essa antropologia estrutural vai mostrar que todas as sociedades, em algum momento, a origem disso, das mulheres elas serem consideradas fracas, foi por conta dessa fraqueza física na hora de defender uma tribo. Quem ia defender fisicamente, você não tinha muitas armas de fogo, você não tinha armas. Essas técnicas que a gente conhece, que são artes milenares de defesa pessoal, de artes do jiu-jitsu, mas isso tudo vem se construindo, né, ao longo do tempo, desde as civilizações mais primitivas. E essa construção toda, em determinados momentos, elas ficam dependendo muito dessas condições físicas do indivíduo. E as mulheres não se enquadravam nesse perfil. Mas isso em todas. E não à toa, inclusive, esses estudos de antropologia vêm mostrando que desde Neandertais, olha só como é antigo isso, né, você tem esse patriarcado, né, ou seja, os homens, eles se mantêm na sociedade deles, ali onde eles nascem. As mulheres não. Quando elas vão casar, elas é que vão para onde o marido está. Então, ela sai do origem do local dela. Então, acaba que ela vai sempre ela vai sair do núcleo familiar dela e para o núcleo familiar do homem. Tudo vai girar em torno do homem. Então, ela perde todas as referências dela de família. Ela perde as referências dela de tudo. Ela se torna uma ninguém ali naquele lugar. Então, para além da força física, ela também perde toda uma representatividade que ela poderia vir a ter se ela tivesse crescido numa determinada cultura, no lugar. Né? Imagina, eu te tiro, aos seus 30 anos de idade, eu te tiro de um núcleo familiar ou de uma cidade, te boto em outra que você não conhece absolutamente ninguém além do seu marido, da sua esposa, quem quer que seja. Imagina, você ter que refazer uma vida inteira a partir de um lugar que te tiram. Então, todas as mulheres eram colocadas dessa maneira na sociedade. Isso também vai enfraquecendo a possibilidade que ela tem de participar de alguma coisa, né? Não só pela questão física dela. Isso vai acontecendo ao longo de todos esses milhares de anos. Imagina, a gente não vive o machismo que a gente vive de 100, 2 mil ou 3 mil anos para cá. São milhares e milhares de anos. Entendi. E Sensei Nagai, como é que você enxerga esse processo? Vamos continuar na pegada do Japão, então? Como é que você enxerga esse momento hoje da Kodokan? Porque a gente pode falar até de um processo histórico recente aí, estávamos falando da Sensei Keiko Fukuda anteriormente, aqui antes do nosso bate-papo começar. E como que isso tem chegado nos momentos mais recentes? Como é que você enxerga isso dentro do Japão, em primeiro lugar, e dentro do judô, com toda certeza, no Japão? Então, eu tive o prazer, né, de participar, de ser uma das integrantes do intercâmbio Brasil-Japão Judô nas escolas, e para mim foi muito prazeroso assistir e escutar ela falar um pouquinho da vida dela. Foi a Sensei Kaori Yamaguchi, né, que foi uma das pioneiras, né, do judô feminino japonês. E quando a gente volta, né, para essa época, era Edo, para era Meiji, né, ela nos contou e deixou assim bem claro para a gente que naquela época as mulheres não podiam fazer nenhum tipo de luta, né? A gente sabe que antes, né, da Segunda Guerra existia realmente como é que eu posso dizer, as samurais, né? Mas aí houve essa quebra, depois houve a abertura dos portos e houve a ocidentalização, na verdade, no Japão, né? Aí foi quando houve mais esse contato com o estrangeiro, né? Mas aí ela nos conta que, inclusive, a mulher só podia fazer 2 atividades físicas, que era a dança e a ginástica. Porque naquela época existia um mito de que o judô poderia prejudicar a feminilidade, a fragilidade, né, a saúde, a fertilidade da mulher, porque, como a Gabi falou, ela era vista somente para procriar, né? Ela tinha que exercer a maternidade. Então, o cuidado que o homem tinha com a mulher era só para que ela fosse uma mulher saudável para procriar. Né? Então, até essa busca para realmente começar a praticar judô, né? Naquela época, em 1882, ainda não existia indícios da mulher. Né? Já em 1893, já começou, né, essas mulheres que já começou a querer ver algo novo, praticar algo novo, que já estavam motivadas, que estava cansada daquela ginástica, né? Que era de levantar o braço, abrir o braço, aquela coisa bem lenta, bem monótona. Ela foi buscar o quê? O judô.
né? Então aí foi quando houve as primeiras mulheres, né, a realmente se interessarem em fazer judô. E aí Jigoro Kano fez um estudo de caso, né? Inclusive ela nos contou isso, e no livro da Gabi ela relata isso também, né? Que ele pegou uma mulher, né, que estava com problemas emocionais, psíquicos, inclusive naquela época de saúde, né, e levou ela para casa, cuidou da alimentação, ensinou os ukemis, né, realizou até colocou uma série de exercícios para ela, depois levou ela para uma clínica médica. Depois que o médico deu ok, ele falou, tá bom, você tá pronta para subir o Monte Fuji. Eu já e ia aí dizer ele que foi, ela subiu o Monte Fuji. né? E aí ele foi, pois é, o Monte Fuji. Então ela foi conquistando aos pouquinhos, né? Mas essa conquista, Jigoro Kano não tinha muito medo naquela época, né? Porque era muito forte a pressão. E nas minhas aulas, inclusive, eu até brinco, dizendo que Jigoro Kano começou a ensinar o judô para as mulheres de uma forma escondida dentro de casa, né? Por quê? Porque não, já existia Kodokan, por que não foi dentro da Kodokan? Né? Existia uma pressão muito grande naquela época. Então, Jigoro Kano começou a fazer estudos, mas é como a própria Kaori Sensei fala, ele morreu quando não era para ter morrido ainda, porque ele justamente estava fazendo esses estudos para começar a liberar a mulher para treinar, né? Então, naquela época, realmente só podia fazer katas, algumas técnicas, né? Mas nada de randori, porque, na verdade, o randori é um treinamento bem mais solto, né? Mas aqui, nos nossos dojos, a gente não vê. O nosso randori é o shiai, né? Perfeito. Mas naquela época, não. Ela só realmente só fazia o randori, que é aquele faz de conta que eu entro e você faz de conta que cai. Né? Então, era isso que a mulherada podia fazer. Né? Então, aí ela, inclusive, relata, poxa, se Kano Sensei fosse vivo, muita coisa seria diferente. Né? Porque ele foi um visionário, ele quebrou preconceitos, ele queria mais, que a mulher tivesse ali realmente praticando judô. Né? E quando hoje, estando no Japão, a gente vê que a mulherada tá mandando ver, realmente nos treinos, hoje, eu estava até comentando isso com a Gabi ontem, né? A gente ainda vê a faixa listrada nos dojos, né? Quando isso já foi abolido desde 1999 pela FIGE, e aí é uma outra história para a gente conversar. Pela FIGE foi em 1999 e pela Kodokan só em 2017. Foi ontem, né? Então, aí eu e a Gabi, a gente conversa bastante. Por que será que elas usam ainda? É porque elas acham bonito ou porque foi uma tradição? Né? A gente não sabe, né? Mas a gente vê muitas mulheres ressignificando essa Joshi Obi, né? Usando aquela faixa com orgulho, não como uma faixa menor ou inferior, que era o objetivo, né? Daquela Sensei Pavani, você chegou exatamente da forma como eu penso. Hoje eu criei um novo significado para ela. Porque hoje ela tem um sentido diferente para mim, de ressignificar, de resiliência, de toda essa luta que a mulher teve e o que é que ela está conquistando hoje. Então, eu acho que as mulheres devem usar aquilo que elas quiserem. Agora, elas só não podem usar em campeonatos oficiais, né? Porque essa regra acabou. Quando, para mim, numa época, eu tinha raiva porque eu tinha que usar aquela faixa, porque eu tinha raiva, né? Porque eu fui do meu início até durante faixa preta durante um bom tempo. E eu dizia, poxa, eu não posso usar uma faixa igual a dos meninos? Não podia. Mas aquilo era uma regra, eu era obrigada, eu não sabia nem porquê. Mas hoje não, hoje eu sei de toda a história. Então ela tem um novo significado para mim. Acho bom a gente comentar dessa faixa e, assim, explicar para as pessoas que eu conheço pessoas aqui em Minas Gerais, por exemplo, que usam essa faixa e dizendo que isso é tipo uma homenagem às mulheres, que é um negócio para diferenciar, para dizer o quanto elas são especiais. E, infelizmente, não é o significado que a gente sabe que existia, né? Sensei Gabi? Eu já penso um pouco diferente, né? A Nagai sabe, a gente já conversou muito sobre isso, e eu penso um pouco diferente, e quanto mais eu leio, menos eu quero usar. Essa é a verdade. Inclusive, recentemente, eu até passei para ela um texto agora, recentemente, de coisas que é impressionante como que a gente ainda descobre coisa, né, Nagai? Impressionante como Sim, que a gente ainda está sim. descobrindo algumas coisas. E recentemente, agora em abril, saiu um artigo, Noriko Mizoguchi, saiu um artigo no boletim da universidade,
Universidade de Educação Física para Mulheres, saiu agora, em abril de 2021, e ela não parece ser um artigo de uma revista local, mas é um boletim da universidade, ela é professora universitária lá, ela inclusive participou de alguns Jogos Olímpicos, e medalhista, né, enfim. E ela escreveu um texto falando sobre isso e eu acabei descobrindo algumas coisas aqui e ela até começa falando, tem algumas pessoas, falou exatamente isso que a Cecília Nagai falou, tem algumas pessoas que vêm não vem nada demais em usar porque é uma tradição, porque foi um momento do judô que existiu, e tem outras pessoas que vêm como um símbolo de sexismo. E quando eu digo que quanto mais eu estudo, menos eu quero estudar, menos eu gostaria de usar, é porque quando eu penso que no Kodokan essa faixa existiu para justamente marcar que as mulheres não poderiam fazer o que os homens faziam, a partir do momento em que diz, você vai usar essa faixa branca, tanto que ela começa aqui no primeiro parágrafo dela, ela escreve aqui, que essa listra branca, ela tira pela metade o valor da faixa preta, pela faixa branca atravessar a faixa inteira, por cortar a faixa no meio. Ela fala, por cortar a faixa no meio, você divide pela metade o valor da faixa preta. Ela começa falando isso. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção e eu continuei lendo e fui descobrindo sobre a rivalidade que existia entre Butokukai e Kodokan, né, essas coisas que aconteciam. A pessoa a primeira mulher que recebeu a faixa preta, que era do Butokukai, e acabou recebendo sem a listra branca, mas por ela ter sido reconhecida pelo Kodokan, ela teve que usar com a listra branca. Quando você lê que não podiam fazer outigari, koutigari, ultimata, não poderiam fazer neuazá, o judogi das mulheres era diferente, a calça era mais estreita na boca, na perna, para não aparecer muito da perna. Então, quando você lê coisas desse tipo, você vai vendo que existia, sim, um judô feito só para as mulheres, em que as limitava tanto, e essa faixa branca representava isso, me tira a vontade de querer usar a listra branca. Eu já quis usar a faixa branca exatamente como a Nagai falou. Eu usava assim, cara, eu sofri tanto preconceito, eu sofri tantos assédios dentro do judô em determinados momentos, que hoje eu fico assim, caramba, como eu continuei a fazer judô depois de ter passado por isso? Eu acho que eu estava blindada pela minha ignorância, essa era a verdade. Assim como muitos atletas hoje relatam isso, é possível ver isso no relato da Edna Nancy, no relato da Soraya André, como elas falam que hoje elas percebem coisas que se elas tivessem percebido antes, elas não teriam continuado o judô. Comigo não foi diferente. O que eu passei no judô, como que eu pude continuar? E eu via nessa listra branca, eu falava assim, caramba, tem mais é que usar mesmo essa listra branca, porque o meu judô não é igual desses caras, esses assediadores, esses abusadores. O meu judô não é igual ao deles. Então eu preciso usar essa listra branca para mostrar que o meu judô não é igual ao judô deles. Eu pensava assim. Mas aí, conforme fui estudando, conforme fui entendendo, fui conversando com outras pessoas de outros lugares, eu fui entendendo que quanto mais eu sei que existia um sexismo de fato por trás da listra branca, eu prefiro não usar. Eu não consegui trazer esse significado que a Nagai conseguiu trazer, mas eu respeito demais, até porque, de fato, eu acho bonita. Então, assim, eu acho, sim, bonita, mas é aquela história, né? É o que ela representa, né? É o que ela vem representar. Mas, Oi? Eu complementando, Sensei, para não perder o foco. Quando eu estive no Japão, uma das vezes que eu estive num dojo longe da Kodokan, eu escutei de uma das poucas pessoas que falava, uma das poucas judocas que falavam inglês comigo, ela usou o seguinte termo, que essa faixa, a faixa branca no meio, significava mais ou menos o que você deu no estudo que você acabou de citar. Ela significava que ela tinha um pedaço branco para mostrar que a mulher nunca chegaria no mesmo lugar do homem. É simples. Que ela não tinha a mesma capacidade de conhecimento. Nunca chegaria. Por isso que ela não poderia ser toda preta. E que ela, às vezes que ela ia na Kodokan, que ela já tinha tido problemas para poder entrar dentro da Kodokan, para poder treinar com a faixa dela mesma. Então, uma situação realmente revoltante. Eu entendo a questão da ressignificação e eu tô na vibe de vocês que cada um usa o que quiser, mas todo esse assunto, quando você vai voltar lá no Judokano, é a hora que a gente tem que repensar, que é o judô para todos. O judô que não tem esse sexismo, ele pensou o judô dessa forma, que não tem separação de religião, de credo, de cor, de nada. Então ele tem que ser todo igual no final das contas. Esse sinal de saudação diferente. Então, Sensei, e Sensei, vou só até complementar, né, que eu acho que é uma informação importante que existe aqui nesse artigo também, que, na verdade, como existia essa rivalidade, né, entre Butokukai e Kodokan, a Butokukai foi extinta lá no meio lá da Segunda Guerra Mundial. Então você já não tem mais o Jigoro-kan para fazer esse meio de campo. Então, quando isso é extinto e todas as mulheres acabam indo para o Kodokan, o Kodokan fala, a listra branca vai existir. Ela veio para ficar. Então, mesmo aquelas que já não usavam mais a listra branca,
mesmo aquelas que já não usavam, mas tiveram que começar a usar. Então você já não vê mais mulheres não usando a lixa branca a partir da Segunda Guerra Mundial. Né, quando você tem essa legitimação, né, quando você já vê o judô super difundido pela Europa, né, você já tem várias mulheres na Europa fazendo judô, usando a listra branca por conta do Kodokan, né, seus instrutores sendo orientados a fazer com que as suas atletas usassem a listra branca, e você inclusive começa a ver manifestação de outras atletas, né, como aconteceu, por exemplo, lá nos anos 50 com a Rush, com a Nokogi, que elas se recusavam a usar. Né, então você começa a aparecer essas pessoas que começam a se recusar a usar por entenderem que, mas o meu judô que eu estou fazendo é igual ao deles, não tem por que usar alguma coisa que seja diferente. Né? E aí uma coisa que eu vou até destacar, porque eu penso muito sobre isso, porque justamente esse argumento da Nagai é um argumento que me faz pensar muito, né? Porque eu não acho que eu tenho uma verdade absoluta. Então me faz pensar muito. O que seria isso de se ressignificar? E uma coisa assim, uma coisa que uma vez o Sensei Pereira falou, que me chamou muita atenção, que a gente faz judô a vida inteira e não para pensar em certas coisas. O judô é o único esporte que você compra o judô-gi para o outro usar. É o único esporte que você compra o equipamento para o outro usar. Né? Em todos os outros, você usa raquete de tênis para você usar, você usa a bola para você chutar, mas o judô-gi é o outro que usa, não é você. Você gasta uma grana para os outros colocarem a mão. Né? Então, a gente para pensar que isso a mulher faz. Quem pega no judô-gi dela? A regra do jogo, o tempo de luta, o que vale e o que não vale. Por que vai ter alguma coisa que seja diferente? Por que vai ter alguma coisa que seja diferente, se não uma blusa por baixo, que aí entram outras questões de pudor, até de segurança mesmo, por conta dos seios. Né? Então entram N outras questões para justificar uma blusa por baixo, e que também não justifica o homem não usar a blusa por baixo, que é o que, inclusive, no Japão, acho que não tem mais esse problema de homem não poder usar coisas por baixo do judô-gi. Na Kodokan não pode, continua não podendo, né? Na Kodokan, não. Mas acho que você não quer... É o hashguard, né, que chama, né, aquele hashguard. Isso. A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre as tradições das artes marciais, e o pessoal, o judô-gi branco, porque tem questões de higiene, aquela coisa toda. Nada mais higiênico do que uma blusa por baixo, né? Muito mais higiênico eu estar masculino de hashguard ali, meu judô-gi vai ficar mais limpo, né? Eu não vou pingar suor no rosto de ninguém, então, mas tradicionalmente não se aceita, né? A gente se vê isso muito no Japão, mas dentro da Kodokan não, né, galera? Não, na Kodokan não. Na Kodokan é sem blusa por baixo. Mas, assim, só para contextualizar para o pessoal, a ideia, se falou da primeira aluna, né? Quer dizer, porque existia uma preocupação do Jigoro Kano de não fazer mal, né? Porque se via dentro de uma sociedade em que a atividade física, qualquer que fosse, era desaconselhada para mulheres. E aí, essa primeira aluna oficial, chama Sueko Ashia, né, ela, a ideia, a brincadeira, que não é brincadeira, que aconteceu mesmo, fazer subir o Monte Fuji, né, e ela chegou lá na frente de todo mundo, diga-se de passagem, né, era um grupo de homens com ela, e ela chegou na frente. Isso é 1883. Isso é um ano depois do início do trabalho do judô. Né? Então a gente vê nesse espírito a ideia do Jigoro Kano, né? Mas claro que inserido... Sensei, a informação que eu tenho é de 1893. Da Quinquayasuda subir o Monte Fuji foi em 1893. Das primeiras alunas foi... Acredito em ti, então. Não, mas eu vou deixar isso aqui anotado, que aí a gente vai procurar. Né? Eu acho que isso é que é importante, a gente traz aqui as informações, se algo não bater, a gente tem que ir buscar. Mas a informação que eu tenho é de 1893. Não, mas pode ser uma confusão da minha parte, porque assim, eu tenho aqui nas minhas anotações, né, a Sueko Ashia como a primeira aluna oficial da Kodokan em 83. Então, de repente, eu estou confundindo duas pessoas, é bem possível, né? Eu vou ajudar nessa pesquisa aí, mas depois a gente confirma, se der para confirmar no ar agora, senão a gente confirma num próximo áudio, mas bem importante. E eu acho que a atleta, a aluna que a Sensei Gabi comentava, é a Katsuko Kosaki, né? Ela sai primeiro Shodan, que é a primeira Shodan, né? Ela sai primeiro Shodan em 32 na Dai Nippon Butokukai, e aí vai ser reconhecida essa graduação em 33 pela Kodokan. Né? E pelo que eu estudei, foi interessante porque ela foi graduada Shodan
num sistema de Batsugun, porque ela derrotou 3 homens no processo de graduação para Shodan. Mais ou menos foi assim, bom, agora não dá mais para não dar uma faixa preta para essa pessoa. Porque ela tinha começado no judô em 1925. E como a gente sabe naquela época, o processo, a gente já falou isso inúmeras vezes aqui no podcast, né, quando a gente fez a análise de todos os 10º dan, né, Galileu? Que o processo de graduação para Shodan era um processo que demorava 1, 2 anos no máximo. E a gente está vendo o processo dela demorar 7 anos. O que me leva a pensar que foi quase goela abaixo. Né? Quer dizer, agora que ela está batendo em todo mundo, não dá para... Tá feio para a gente apanhar de faixa branca. Então dá uma faixa preta para ela. A impressão que eu tenho é um pouquinho disso. E é uma pessoa fantástica, né? Ela abriu o próprio dojo dela em 1935 e a literatura se refere a ela como Lady Sanshiro. Quer dizer, ela é comparada ao Shiro Saigo na capacidade dela, né? Então, e a gente sabe o nome do Shiro Saigo e alguns têm tatuado o nome do Shiro Saigo na orelha e aquela coisa toda, e ninguém nem sabe o nome dela, né? Exatamente. Histórica, imagina a conquista. Gente, a gente está falando de praticamente 100 anos atrás, quando ela começou no judô. Então, imagina tudo que ela teve que derrotar, muito mais do que esses 3 homens na graduação dela de Shodan. Só dando uma complementada, até porque esse artigo ele também conta essa história, né? Que ela ganhou desses 3 homens, mas foram 5 confrontos. Ela perdeu 2, né? Ganhou 3. E o ano em que ela foi reconhecida no Kodokan, né? Porque um ano antes tinha sido justamente a goela abaixo, tiveram que dar faixa preta para ela. No ano seguinte foi o mesmo ano que teve a primeira segundo dan. E essa, né, que foi a Noriko, né? Então, essa, sim, a Noritomi, ela ganhou o segundo dan. Aí ficou um conflito, né? O relato aqui nesse artigo é interessante, que ela frisa isso muitas vezes. No mesmo ano em que você tem uma mulher ganhando o primeiro dan por ter lutado com 5 homens, né, e ganhando 3, foi o ano em que você teve a primeira mulher segundo dan que nunca fez nenhuma luta, nem luta, muito menos com homem. Então você tem a primeira mulher mais importante no judô, no entanto ela foi, por carta de referência, graduada desde o primeiro dan. E assim eram graduadas as mulheres ao primeiro dan, né, o primeiro e os demais, por carta de recomendação do Jigoro Kano, ou por alguma atividade que elas fizessem ali que não envolvesse randori, né, que não envolvesse shiai, que não envolvesse nada disso. Era o kata, era alguma apresentação, alguma coisa do gênero, mas mais é uma recomendação do próprio Jigoro Kano. Então, assim, é um momento que ele realmente tem esse apagamento, e ainda acho que tem, se eu não me engano, a Nagai de repente pode confirmar melhor, que a Kaori Yamaguchi, ela tem um livro que não foi traduzido para nenhuma língua ainda, né, que eu acho que está em japonês ainda, e que conta um pouco dessas histórias todas, não sei em que nível, porque eu não consegui ter acesso a esse livro, fica aí esse desafio da gente conseguir esse livro, que eu acho que ela vem contando todas essas questões aí que são apagadas da história, né, que você não ouve falar dessas mulheres, você mal... A gente fala muito de Joshibu, mas a gente não fala sobre justamente quais foram as dificuldades das mulheres. Então, por exemplo, há uma... não sei se são coisas institucionalizadas dentro do Kodokan, de que a mulher, para pertencer ao quadro Kodokan, ela não poderia ser casada. Ao se casar, ela teria que sair. Eu não sei se há essa confirmação, mas existia isso, porque o Kodokan ele era feito para formar as mulheres para casar. Era um lugar para mulheres que iriam se tornar... Todo mundo adorava que as mulheres fossem para o Kodokan, porque lá era um lugar para se educar pessoas. Então, a mulher que fizesse judô era uma mulher que, com certeza, ela ia ser boa esposa. Né? Isso é uma coisa que o texto fala um pouco também, eu já li em outros lugares. Agora, que não é muito diferente da percepção em determinados momentos históricos em diferentes países da presença da mulher na universidade, por exemplo, né? Fazia parte da formação da mulher para ser uma boa esposa, né? Exatamente. Às vezes ficar normal, achar normal. Eu tenho tanta admiração pela Kodokan, né? E quando a gente passa a estudar sobre judô feminino, às vezes eu fico um pouco injuriada. E o que eu faço? Eu tento sempre remeter a Kodokan ao Jigoro Kano Sensei, sabe? Por tudo que ele foi. E por isso eu continuo adorando a Kodokan da mesma forma, mas que ela foi sexista demais, e eu acredito que ela ainda seja, né? Porque o fato ainda de não ter a Keiko Fukuda ainda no Hall da Fama, por não ser um 10º dan homem,
né? Isso me deixa bastante triste, Não, né? Por tudo que ela fez. Nós temos pessoas no Hall da Fama da Kodokan que não, é mais grave, que não são 10º Dan. Né? Sim, são 4 ou 5 pessoas que não são 10º Dan. Né? Entre eles o Tomita, que é 7º Dan, e tem 2 heróis de guerra japoneses que eram alunos da Kodokan na época da guerra, que são 6º Dan. Né? Olha então, aí. você tem uma 9º Dan da Kodokan, 10º Dan internacionalmente, que não está lá. É mais não, e a Gabi, inclusive, citou que tem uma 9º Dan, né, Gabi? A gente estava conversando, inclusive, ontem, o Meso, né? A Katsuko Zemo. A gente falou sobre ela hoje no programa que a gente vai lançar. Mas, aproveitando o gancho, gente, para vocês verem a institucionalização, para os nossos ouvintes que não sabem disso, muita gente tem em casa, né, dos judocas, o judô Kodokan do Jigoro Kano. Quem não tem, está na hora de comprar. Né? Custa R$30 na Amazon. E se for comprar o judô Kodokan de Jigoro Kano, aproveita e tenta achar, porque não é fácil, eu sei porque eu procurei, Mulheres do Tatame, o judô feminino no Brasil, da sensei Gabriela de Souza, que está aqui, com a coautora Ludmila Mourão. Sensei, vamos facilitar esse livro aí, que está complicado de achar, né? Tem que comprar na estante virtual no sebo. O meu é usado. Olha. Né? Comprar novo. Então, vamos indicar aí onde é que tem para vender que vale a pena. Gente, falando sério, tá? É uma leitura obrigatória, porque é um livro central sobre a história do judô do Brasil. Não é a história do judô feminino do Brasil. Tem um enfoque de judô feminino, mas faz parte da história do judô do Brasil. Não pode não conhecer. E tem histórias maravilhosas. Né? A gente vai abordar aqui, tem que dar um espaço para falar sobre... Eu já conheci essa história antes de ler o livro da sensei Gabriela, da boca da própria Ana Maria Mamed, né, da equipe que foi a primeira equipe, as primeiras atletas de judô do Brasil foram lutar no exterior, né, não existia campeonato dentro do país porque a lei não permitia, com nomes de homens para poder sair do país. Né? Então, depois as gurias contam essa história que é maravilhosa, está no livro. Né? Mas a gente falou da Katsuko Umetsu hoje, né? Eu estava me perguntando se a Seikei Fukuda era a única no Dan, e aí o Galileu ainda citou o nome dela. Mas para quem tem o Judô Kodokan em casa, abre na primeira página, segunda, terceira página. Ela aí está com o 7º Dan ainda, né? Isso, contribuições, tá? O livro, na verdade, ele é de 86, né? O original, o que foi traduzido para o português. E aí tem uma lista de nomes, tá? Em ordem de graduação. Aí vocês veem 10º Dan, vários, 9º Dan, 8º Dan, 7º Dan, e aí de 7º volta para 8º Dan. E aí vocês têm ali Haruko Niboshi, Katsuko Umezu, ainda como 7º Dan, Naoko Miyajima, Keiko Ishibashi e Sumiko Akiyama. Olha, que estranho. E aí embaixo tem uma nota. Os 5 últimos nomes são de mulheres judocas. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? A Joshinobi é tão desvalorizada que quando você lista a graduação de contribuintes para esse livro, as mulheres vêm depois na ordem dos nomes. Deixa eu emendar. Pavone. Eu tenho falado uma coisa que a internet tem feito um negócio muito estranho com a gente. As opiniões das pessoas estão se tornando maiores do que fatos. E isso que a gente está vendo é um fato. É um fato. Eu falei um vídeo sobre a Rosicléia recentemente, sobre o 7º Dan da Rosicléia, e no final do vídeo eu falei sobre o machismo no judô. Eu falei assim, olha, não adianta a opinião que você tem, a opinião que eu tenho e que nós 4 temos. As opiniões não podem ser maiores do que um fato. Se você vê um livro onde a ordem dos judocas tem que ser separada dos homens das mulheres, cara, isso é um exemplo de fato de que existe algum tipo de machismo no judô, e eu quero convidar vocês duas a não trazer opiniões. Eu quero que vocês tragam para mim um fato, outros fatos que exemplificam essa ideia de que algumas pessoas ainda acham que não existe machismo no judô. Então não vamos opinar. Vamos trazer um fato. Sensei Gabi, traga um fato aqui. Eu tenho que escolher, né? Porque são muitos, senão eu vou ficar como aqui, né?
Não, vou ficar como. Bom, um exemplo muito clássico é aquele quando você está você tá numa sala, né, que você chega num dojo, que eu tô falando, nem tô falando dojo, né, mas assim, quando você entra no lugar, que você tá com o seu judogi, você tá com a sua faixa lá, ainda nem começou o treino, né? Já sei. Você tá lá, assim, só conversando com as pessoas, ainda não começou, aquela coisa toda, as pessoas vão chegando, você é sempre a última pessoa que as pessoas falam. Você é sempre a última pessoa, né? E quando você entra, vai pro cumprimento, ou começa o treino, alguma coisa assim, eu já sei que vai acontecer o sensei, da hora, ele vai ter que falar, vai lá falar com a sensei, vai lá falar com a sensei. As pessoas não por mais criança que seja, por mais adolescente que seja, por mais graduado que seja, as pessoas ainda não conseguem, quando tem um sensei que está comandando alguma coisa, eles não acham que aquela sensei mereça que falem com ela. Isso é uma coisa acho que nunca aconteceu, para falar a verdade, acho que nunca aconteceu de eu conseguir chegar no lugar e as pessoas falarem comigo porque viram que eu estava ali do lado de um sensei com uma faixa preta do lado. Assim, isso é o mais clássico que eu posso falar, porque eu tenho certeza que muitas passam por isso. Tem outros também. Gabi, deixa eu ficar feliz aqui da bolha em que eu vivo. Vem para Santa Maria. A pessoa que comanda o judô do estado do Rio Grande do Sul é uma mulher. Não tem. É a primeira pessoa a ser cumprimentada, é a primeira pessoa a ser perguntada, é a primeira pessoa, como a gente diz, a ser cheirada aqui. É ela. Então, eu vivo numa bolha maravilhosa aqui. Né? Aqui você tem que chegar e dizer assim, esse aqui é o professor fulano de tal que veio nos visitar. Esse aqui sabe, eu morro de orgulho demais. Minha mãe, não posso não morrer de orgulho, né? Mas é demais, é isso mesmo, sabe? É membro, como acredito que a Sensei Nagai também seja, né? Mas é membro da nossa comissão de graus, abriu mão de ser presidente da comissão de graus em nome de outros, mas, sabe, é o grande referencial, é a técnica da equipe que ganha de todo mundo, né? É quem está no topo do pódio no final de todos os campeonatos, é fantástico, sabe? A gente vive num judô que é, em vários aspectos, comandado por uma mulher. Isso aqui tá longe daqui, tá longe. Deixa eu só dar mais um exemplo aqui, um exemplo que também me ocorreu aqui, que tem a ver com isso, né, que vocês estão falando. Até aproveitando que o Sensei Galileu comentou ainda agora da faixa da Rose. Eu cansei de ouvir, né, ainda mais agora que teve essas últimas promoções, mas acho que até desde que a Sara ganhou a Kodansha dela, eu cansei de ouvir o que ela fez para merecer. Eu ouvi agora, eu ouvi com a Sara, eu ouvi isso com a Rose, eu ouvi isso agora com a Eliane Pintanel. O que ela fez para merecer? Né? Então, assim, isso é uma coisa que acontece com qualquer dan, para falar a verdade, mas aí acaba ficando um pouco mais gritante quando é um grau de Kodansha. Né? Então, assim, toda vez que você vê uma mulher fazendo alguma coisa num cargo de liderança, técnica, o que ela fez para estar ali? O que será que ela fez para estar ali? Eu vou trazer um outro exemplo, que eu falei com a Sensei Gabi na nossa live também. O número, vamos trazer o exemplo da Sensei Rosicléia. Quantos sétimos dans que existem mulheres no Brasil hoje? 3? Tem 3? Quem foi a sétimo dan junto com a Sensei Rosicléia? Não, que foi agora não. A Eliane Pintanel, mas agora. Sim, Eliane Pintanel, a Solange Pessoa e a Rosicléia Campos agora. São 3? Então eu falei no meu vídeo errado, dei informação errada, eu não citei, eu achei que a Solange já era sétima. Mas é porque o seu vídeo foi antes da Eliane Pintanel receber. Foi agora. Entendi. Foi agora. Entendi. Então tem 3. Estamos evoluindo. Vamos continuar evoluindo. Agora, assim, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando se fala, por que será que ela mereceu aquilo? Né? Quando a gente para pensar do que ela abdicou da vida dela. Porque, assim, é muito fácil um homem dizer assim, eu tenho a minha pelada no sábado de manhã e a mulher está em casa cuidando de tudo que tem que cuidar. Agora, a mulher vai dizer assim, eu vou para o meu treino de judô, você vai ficar aí cuidando das coisas da casa. Quer dizer, já são histórias bem diferentes, né? E quando eu paro para pensar, que vamos trazer também para a arbitragem, né? A gente tem uma FIGA, Marilene Ferrante, e a gente sabe na necessidade para ela se graduar que ela precisa viajar. Então, quantas vezes ela teve que abandonar a família dela para estar onde ela tinha que estar? Né? Então,
dizer que a pessoa não merece o FIGEA, que a atleta não merece porque ela é uma mulher, o que ela fez? Caramba, o que as mulheres abdicam da vida delas para chegarem onde elas estão? Então, eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer é isso. São coisas completamente diferentes. Né? Se eu posso falar como um observador externo, Sensei Gabi, é exatamente isso que eu enxergo de positivo no Joshi Obi. Quando eu vejo uma mulher com aquela faixa... Primeiro é linda, vamos combinar. Combina comigo. É bonita o detalhe branco em cima, fica lindo. Mas quando eu vejo uma mulher com aquela faixa, quando eu vejo um judoca com aquela faixa, com o traço branco em cima, de certa maneira, aquilo tem mais valor para mim do que a faixa lisa. Né? Porque a gente sabe que as dificuldades são outras. Né? Na verdade, para mim, é uma inversão da intenção original. Se eu vejo um quarto dan de faixa lisa e um quarto dan com a fitinha branca, eu sei que aquele quarto dan da fitinha branca teve que malhar em ferro frio muito mais do que o outro. Né? Então, eu acho bacana demais. Eu sei que eu sou um externo falando, né? Mas eu acho muito bacana. E além do que, é bonito demais. É muito bacana. Deixa eu só perguntar uma coisa. 3 sétimos dan no Brasil, né? Só 3. No Zempoa, na plataforma Zempoa, né? Cadastrados no Zempoa. Tá bem. Eu não sabia da promoção da Sensei Eliane Pintanel, que é maravilhosamente merecida. Né? Fantástico. Foi agora. Infelizmente, a Sensei Yara não acompanhou essa graduação, né? Que, nossa, eu sou fã de carteirinha da Yara, eu me criei pequenininho, babando na Yara lutando, era demais de linda, e a Eliane também, quer dizer, o judô feminino do Rio Grande do Sul teve, naquele momento, um destaque muito grande. A gente ver a equipe da Estilo Judô Clube lutando era demais, né? Então, e era bacana, porque os nossos atletas do Rio Grande do Sul, os homens, iam para São Paulo e apanhavam que nem cachorro, né? Mas as meninas não. As atletas da Estilo lutavam de igual para igual, voltavam campeãs brasileiras, né? Então, quando eu me entendi por gente no judô, a Sensei Yara já tinha ido para o Mundial, né? E gaúcho nenhum tinha ido para o Mundial naquela época, né? Então não sei, talvez fosse um pouco de influência da mãe, assim, que era amiga delas, né? Mas faziam parte da minha galeria de ídolos, assim, do judô gaúcho. Mas eu pergunto, faço uma colocação e pergunto. Ficou muito claro para quem quis ver, e era nojento porque era disfarçado, o pessoal falando mal da promoção dos atletas para sexto dan, dos atletas olímpicos para sexto dan. Mas não deveriam porque eram atletas. Mas, invariavelmente, era a Sara a mencionada. Ninguém falou contra o sexto dan. Não vi uma pessoa falando contra o sexto dan de Thiago Camilo. Então, assim, ou do Donato. Ou de ninguém. Sim. Era assim, que horror, os atletas foram promovidos. A Sara. Que horror, a atleta não sabe judô. A Sara. Sabe? E isso acontecendo, assim, eu digo que é nojento porque é debaixo do nosso nariz. Sabe? Você tem que conviver com aquela situação acontecendo em 2020 e 2021. Né? A gente estava comemorando os 40 anos do Campeonato Mundial Feminino, né? Em Nova York. E achei um barato que tem o certificado da Yara aqui no livro da... Estou com ele na mão aqui, claro, vocês não estão me vendo, né? No livro da Sensei Gabi. E o livro da Sensei Gabi vem assinado... O certificado da Sensei Yara vem assinado por uma personagem que eu não conhecia do judô mundial. E eu pesquiso bastante, eu me interesso por isso, né? E fui conhecer esse personagem na aula de vocês, né? No MBA. Né, para quem não sabe, a Sensei Gabi foram minhas professoras no MBA de Judô, que está se encerrando agora, infelizmente, né, nesse mês ou no mês seguinte. E vocês poderiam falar um pouquinho, acho que alguma de vocês já citou hoje aqui, sobre a Rusty Kanogi?
Deixa eu só fazer um comentário aqui para dar uma complementada do que você está falando com relação a essas graduações, né? Com relação a esses comentários da Sara que fizeram e tal. Primeiro, que ninguém questiona o que o homem fez, né? A gente tem aí 490 Kodanshas no Brasil cadastrados no Zempo, e ninguém questiona os 50, 60 por vez do Brasil inteiro que recebe a sua promoção. Inclusive, o que acho até um pouco... desvaloriza, inclusive, eu acho, até a forma como esses grupos são formados, porque você, inclusive, não dá visibilidade, inclusive, para os homens que estão recebendo essas promoções. Eles ficam em bandos. Enquanto a mulher, ela vai lá e se destaca pra caramba, e se destaca, inclusive, por conta do machismo. Quando vão falar assim, o que ela fez para receber isso? Ninguém vira para um cara que está afastado há 20 anos do judô, pagou a anuidade, pagou 2 anuidades só para ficar em dia e recebe o Kodansha dele. Mas há 20 anos que ele não coloca um judoguia. Ninguém questiona isso. Né? E é outra coisa, né, que eu até conversei sobre isso com a Nagai ontem, eu falei, aí a gente pensa, por exemplo, a Yara a Yara é 5º Dan, ela demorou para pedir as promoções dela. As mulheres, elas não pedem para se promoverem, elas não, até porque a mulher, ela tem que pagar a mesma coisa que o homem, mas a gente tem um sistema que a mulher, ela recebe 20% a menos do que o homem para fazer a mesma coisa, se você considerar em termos de salário, né, em qualquer atividade. Né? São poucas as atividades em que as mulheres vão ganhar a mesma coisa que os homens. Mas na hora de pagar o exame de faixa, se ela quiser se promover e chegar no tempo certo a Kodansha, ela vai ter que pagar a mesma coisa que o homem, sendo que ela tem todas essas atribuições. Então, aí você vira e fala assim, por que a Mônica Angelucci, por que a Yara, por que todas as mulheres que não foram nos anos 80, lá em 1980 ao Kodokan receberam imediatamente a faixa de Kodansha delas? Todas elas. Porque não estão cadastrados no Zempo. Porque não pagaram anuidade. De fato, você vai ver a Edinancy é 2º, 3º Dan. Como é que ela não recebeu a faixa de Kodansha dela? 4 Olimpíadas nas costas. Então, assim, mas mesmo assim, se a Edinancy receber, vamos falar, Edinancy, o que ela fez para receber o Kodansha? Mônica Angelucci? Quem é Mônica Angelucci? Agora a gente está tendo o seminário de judô feminino da Bahia. Aí, temos lá a Ivana Santana, né? Tem lá a Cristiane, tem lá as mulheres que foram para a Bahia. Nos anos 90, a Bahia dominava, ela só não ganhou mais nos anos 90, nos anos 80, a Bahia, porque as seletivas a gente sabe que eram extremamente politizadas. A gente sabe que as seletivas eram completamente tendenciosas para esse eixo Rio-São Paulo, e algumas vezes o Sul conseguiu furar na marra esse né? O Pavani está aqui para não deixar mentir, que o Sul furou na marra esse eixo Rio-São Paulo que se fazia na Confederação Brasileira de Judô nos anos 80 e 90 principalmente. Então, quando a gente fala sobre um dos maiores exemplos que a gente poderia dar de fato, né, com relação ao machismo nessas condições, quando a gente vai falar sobre algo que também ajudou que esse atleta, né, fazer catar esse atleta, dar aula de judô a esse atleta, dar palestra, fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, fazer judô, né, e as pessoas não conseguem alcançar esse tipo de coisa, né, então só para dar eu acho que a gente precisa fazer essa complementação, porque, inclusive, o jeito de se ver Kodansha no Brasil é diferente de se ver Kodansha no mundo. Não preciso nem para o Japão, não, né? Qualquer lugar do mundo se vê Kodansha de forma diferente. Isso a gente vê muito bem quando um atleta brasileiro vai entrar para lutar e que você vê a graduação dos adversários deles. Né? Pessoas de 20 e poucos anos, 3º, 4º, 5º Dan, muitas vezes, a pessoa não tem nem 30 anos, e você vê isso nitidamente os brasileiros lá, às vezes medalhista mundial, 2º Dan, 3º Dan. Né? Então, é muito nítido que o Brasil não entende o que é ser qualificado para fazer judô. Eles acham que se resume a uma medalha, né? Se resume a ganhar alguma coisa e esquece todos esses outros componentes que Jigoro Kano se importava tanto, né? Sim. Sensei, e o negócio, eu só citei o nome do Honorato, que é um cara que eu adoro, absolutamente, e acho que merece, todos eles merecem, é porque o Honorato é menos graduado do que a Sara. Então, o salto dele de faixa foi maior e ninguém falava. As pessoas sempre falavam da Sara. Não, o argumento exatamente. O velo do argumento era o problema não é ser uma mulher, o problema é que saltou a graduação. Quer dizer, porque houve uma injustiça no passado, vamos perpetuar a injustiça em nome de sei lá o quê. Não, e é o ponto que eu estou falando. É o ponto que eu estou falando. Bom, existe um regulamento internacional, falando só do sistema da Federação Internacional, existe um regulamento internacional de promoção de faixa, ao qual, exceto o Japão, completamente diferente, todos os países da Federação Internacional se filiam a ele. E o prazo normal de 1º Dan para 2º Dan é 2 anos. Qual é o prazo da Confederação Brasileira de Judô? 4 anos de Shodan Planeta. Mas, o tem de tão espetacular
que um dan de judô tenha que ter para depois de ter passado normalmente 10 anos de prática até chegar a Shodan, que na Inglaterra é 2, né? Ele tem que passar, quer dizer, 14 anos. Você faz 2 faculdades, um mestrado e um doutorado nesse meio tempo, né? E aí a gente não sabe por que o pessoal, quando pega a faixa preta, para com o judô. É verdade. Isso é com toda certeza, senhores. Sensei Nagai, acho que o nosso tempo de podcast, a gente não pode fazer um podcast muito longo, senão o pessoal... E aqui tem assunto para muito mais. Então, primeiro já quero fazer um convite de cara para que a gente tenha uma outra oportunidade de continuar essa conversa. Faz volume 1 e volume 2. Volume 1 e volume 2 da conversa e a gente continua aqui. Citar volume 5, inclusive. Que dê certo. Sensei Galileu, deixa eu falar um pouquinho da Kano Kogi que o Sensei Pavani falou, porque eu acredito que ela foi uma das figuras mais importantes para o judô feminino competitivo, né? A gente teve a Keiko Fukuda de um lado, né, que foi completamente diferente. Eu sempre vejo assim como os dois lados da moeda, a Keiko Fukuda e a Rusty Kano Kogi, né? Na Europa, a gente sabe que andou muito mais rápido, né? Até pela distância do Japão, né? Então, em 1960 já estava acontecendo os primeiros campeonatos europeus femininos, né? E em 1956, num campeonato masculino, a Rusty Kano Kogi lutou disfarçada de homem, né? E aí ela saiu ganhando as lutas e no momento que foi receber a medalha, perguntaram para ela: "Você é uma menina?" Ela disse: "Não, eu sou uma mulher." Né? Então, ela teve que devolver a sua medalha para não prejudicar a equipe. Né? Então, ela, aos 74 anos, meses antes da morte dela, em 2009, né, ela recebeu a medalha de volta, aquela que haviam tomado dela. Né? Então, assim, eu acho que ela foi uma figura marcante para o judô feminino. Ela foi importantíssima porque ela, inclusive, na realização, ela foi a principal pessoa que mexeu para que tudo acontecesse o primeiro campeonato mundial feminino em 1980 em Nova York, né? Ela inclusive hipotecou a casa dela, né, para poder pagar o evento, né? E fora isso, ela moveu tudo para que acontecesse a primeira participação das mulheres em 1988, né, Gabi? Gabi que me ajuda aí, mas para mim ela foi fundamental. Essa mulher foi sensacional nos feitos dela. De fato, os Jogos Olímpicos em 88, para falar a verdade, eu não sei nem quando que teria sido, porque se a gente pensar, por exemplo, que a luta greco-romana demorou 100 anos para as mulheres conseguirem entrar na luta greco-romana, né, que o boxe demorou quantos anos que o boxe foi estrear nos Jogos Olímpicos com as mulheres? Foi em 2012, né? Então, assim, 2004 que foi a luta greco-romana, taekwondo em 2000, né? Então, se a gente considerar o tempo que essas outras modalidades que não tinha uma Rusty para falar, né? Eu não sei quando as mulheres teriam começado no judô se não fosse a Rusty nos Jogos Olímpicos. Eu acho que a história mostra que ela é responsável pelo judô feminino estar nos Jogos Olímpicos em 88, apresentando em 92. Ela é a grande responsável por isso. Foi ela que reuniu todas as assinaturas, foi ela que foi atrás de todo mundo, os conhecimentos que ela tinha no próprio Japão. Então, realmente é uma figura que a gente pode atribuir essa participação nos Jogos Olímpicos a ela. A gente hoje estava no podcast que a gente gravou há pouco tempo atrás, que os nossos ouvintes vão ter, eu imagino, escutado uma semana anterior a esse que eles estão nos escutando. Se lembrem, por favor, da quantidade de décimos dan que nós falamos que existem fora da Kodokan dos Estados Unidos. Né? A gente comentou por várias vezes hoje de que, ou vocês escutando a gente na semana anterior, de que parecia até incompatível com a relevância que o judô americano tem no mundo. E escutem a contribuição ao judô que as nossas convidadas estão falando aqui agora. E qual é a graduação da Rusty? 7º dan. 7º dan. É trágico isso, né? É trágico isso. E tudo bem, daqui a pouco alguém escuta isso e se dá conta e vai promover ela adiante, mas esse reconhecimento tem que ser feito em vida. Isso, né? Então, exatamente. A nossa sociedade perdeu mais uma oportunidade de reconhecer algo que era devido. Não é favor para ninguém, não, tá? Ninguém está pedindo favor. É simplesmente reconhecer o que é devido.
o que seria reconhecido, né, a gente estava falando ali, né, Galileu, décimos dan dos Estados Unidos que a gente nunca ouviu falar, né? Talvez tenha uma contribuição de bairro dentro dos Estados Unidos. Essa é a pessoa responsável pelo judô estar na Olimpíada. Completamente, de maneira completa. Não Sim. só metade do judô. E não há um reconhecimento da Federação Americana de Judô, não há um reconhecimento da Federação Internacional de Judô. É uma pena. E o mais triste é que ela não é tipo nono. Não tá tipo assim, chegou perto. Não, ela é sétimo. É uma distância muito grande. É um negócio que eu falo com vocês. Não com vocês que estão aqui comigo, não. Com os nossos ouvintes. Vocês podem ter opinião, mas vocês precisam entender se essa opinião sua não vai contra um fato. Com esses exemplos claros. A gente precisa olhar para eles com menos passionalidade, com um pouco mais de clareza, um pouco mais de precisão para poder emitir em cima deles a nossa opinião. Você não pode relegar esses fatos que hoje todos nós citamos alguns exemplos claros do que acontece, né, Sensei Gabi? Deixa eu só fazer uma complementação importante, até voltando um pouco ao que a gente começou a falar mais uma hora atrás aqui com relação a esses assuntos polêmicos. Por que se torna polêmico você falar sobre a contribuição dessas mulheres, falar sobre mulheres? As pessoas não alcançam essa diferença entre equidade e igualdade, né? Entendendo o que é uma busca por uma equidade, sem entender que existe uma diferença de tempo enorme entre a participação das mulheres em eventos internacionais, 30 anos, 40 anos, dependendo do lugar do mundo que você esteja falando. E o que contribui muito para essa ignorância, se é assim que a gente pode falar, contribui muito, é quando você tem um lugar onde a pessoa precisa ter um determinado conhecimento para poder conquistar justamente esses dans, né, vamos dizer assim, quando você fala das provas em que todos os postulantes da faixa preta do Brasil precisam fazer uma prova que é institucionalizada pela CBJ, em que você tem um regulamento de outorga de faixas que diz o que é o mínimo que você tem que saber para poder pegar aquele determinado dan, ou faixa, ou colorida, inclusive, e você não tem perguntas relacionadas ao judô feminino. Você tem perguntando quando foi o primeiro campeonato masculino de judô, mas não tem perguntando quando foi o primeiro campeonato feminino. Né? Você não pergunta qual foi o ano que foi extinta a listra branca na faixa feminina, não pergunta por que existe a faixa branca feminina, não pergunta nada sobre o judô feminino, a não ser quantos atletas campeões olímpicos tem. Fulano de tal é campeão ou não de judô? Então, as perguntas que são feitas são perguntas que não levam as pessoas a buscarem a história do judô feminino, mas levam a buscar a história do judô masculino. Os nossos alunos do Santa Maria Judô Projeto Mãos Dadas que estão nos escutando agora estão orgulhosos, tenho certeza absoluta disso. Todas essas perguntas estão no currículo de faixa. Para não deixar mentir, entrem lá, está no site, tá publicado. Estão no currículo de faixa do Santa Maria Judô Projeto Mãos Dadas. Todas essas que a Sensei Gabi falou e mais algumas. Muito bom. Viu só como é bom ter uma Sensei? Não é pouca coisa, não. Estão certos. Isso é representatividade, Sensei Pavani. Isso é representatividade. E todos os dois têm que ter uma mulher com essa representatividade, porque temos também no cenário do judô brasileiro mulheres que poderiam ter essa representatividade, mas não têm. Nós temos, sim, mulheres que estão ocupando determinados cargos, mas que nada contribuem para o judô feminino poder melhorar. Infelizmente, nós temos essas mulheres que elas até tentam, mas elas são impedidas, elas são colocadas lá como figurantes. Então, a gente tem a falsa sensação de que estamos avançando no sentido de equidade de gênero, mas, na verdade, é uma figuração que está acontecendo ali para que as pessoas achem que existe algum avanço nesse sentido, mas não tem. Elas não têm autonomia, elas não têm voz, elas não têm vez, elas não opinam, elas só estão ali figurando. Infelizmente, isso acontece. Então, assim, não basta ter uma mulher ali, ela tem que ter essa representatividade como deveria ser exemplo para todo mundo, todo o Brasil, todo mundo, que essas questões pudessem chegar a todos. Eu faço um alerta, né, quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro da Sensei Gabi, quando a gente fica morrendo de orgulho do desempenho e batendo no peito pelo desempenho do judô feminino do Brasil, né, que hoje, agora acabou o Mundial, nossa salvação de medalha, o judô feminino. Tenham a noção de quando o judô feminino, isso fica muito claro no livro,
quando o judô feminino do Brasil entra no cenário internacional, o judô europeu feminino já está lá há muito tempo. Quer dizer, não existia nem competições dentro do Brasil, não existia campeonato estadual que envolvesse as mulheres no Brasil. E as europeias já estão no cenário internacional. Então, o salto de crescimento que o judô feminino brasileiro dá de 1980 até aqui é monstruoso, gente. É verdade. Então, todas as vezes que vocês verem uma brasileira ganhando uma europeia, não é só aquela atleta que está ganhando. É um salto de décadas de defasagem que a gente tinha, né, que está sendo resgatado ali. É bacana demais. Muito bom. Então, Sensei Gabi, primeira coisa que você vai ter que fazer agora, nesse momento, é falar como que acha para comprar esse livro. Pois é, eu não sei, porque eu falei com a editora, inclusive, pedi para a editora disponibilizar alguns, e que na verdade eu acreditava que a pandemia estivesse acabando para poder fazer algumas visitas a alguns lugares, né, poder fazer algumas atividades presenciais e poder levar alguns livros, só que a pandemia não acaba de jeito nenhum. Mas eu falei com a editora e quem quiser entre em contato comigo, que eu vou falar com a editora para ter direto esse contato com a editora e conseguir com eles, porque também o frete está saindo caro pra caramba, né? Essa pandemia, o frete foi para as alturas, né? Foi sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. É tu mesmo que vai enviar quem entrar em contato contigo? Eu tenho que ver como é que vai ser isso, porque parece que ele realmente está esgotando, né, nas livrarias. Então, só com a editora mesmo, que eu conversei com eles têm exemplares lá. Eu mesmo não tenho o meu. E faço questão de ter, inclusive. Aqui, ó. Para os nossos ouvintes aqui, eu estou mostrando o meu louco de orgulho aqui. Olha só, Sensei Gabi, deixa eu te dar uma possibilidade de dica aí. A editora certamente sabe disso. Existe um envio especial dos Correios, que eu tenho usado para o livro que eu traduzi do Sensei Jigoro Kano, que é um valor fixo para o Brasil inteiro. Não é o envio mais rápido do mundo, ainda mais na pandemia. Dependendo do lugar, ele leva de 10 a 30 dias para chegar. Tá? Mas é um envio bem em conta, específico, é só para livros. Né? E aí vale a pena para fazer esse envio. Só o pessoal não pode ter pressa. Beleza, eu vou conversar com a editora e eu entro em contato com as pessoas e tento agilizar isso daí, porque realmente ainda nem tentei fazer isso ainda. Tá, depois, se tu quiser deixar o contato para gente aí, né, a gente pode colocar nas mídias sociais, porque realmente vale muito a pena ler. Até o final do ano sai outro. Que a gente não conhece. Opa, aí, vai sair outro. Até o final do ano sai outro, mais atualizado, né? Tem muita coisa para atualizar, né? Sensacional. Sensei Galileu, eu tô vendo o teu tom de voz que você tá caminhando pro final do... Eu conheço. Você já tá comigo há um tempo. É que já temos 1h25 de programa. Tá, eu só quero fazer algumas menções aqui, porque talvez o pessoal não tenha tido contato a isso. Não é todo mundo que teve o privilégio de ter uma aula com a Sensei Nagai e com a Sensei Gabriela. Eu tenho várias tabelas sobre o judô que eu guardo meus dados mais importantes. E a minha tabela de mulheres, da graduação de mulheres, do judô feminino, era 3 linhas. Assim. Aí eu tive aula com a Sensei Nagai e com a Sensei Gabriela para fazer. E eu quero fazer uma menção porque o pessoal deve ter um interesse de pesquisar. Então, assim, das atletas do judô feminino, as atletas competitivas, as praticantes competitivas, a gente tem acesso, a gente tem registro, né? É só colocar lá atleta feminina e pula um monte de medalhista. Mas tem algumas pessoas especiais no judô que eu gostaria de citar o nome para as pessoas poderem pesquisar. E entre elas está uma judoca chamada Utako Shimoda, que é uma pioneira feminista no mundo, né? Ela era chamada de Jigoro Kano de saias, porque ela faz uma revolução no ensino das mulheres no Japão tão grande quanto a revolução que o Jigoro Kano fez. Se o Jigoro Kano é o pai da educação no Japão, ela é a mãe. Então, esse nome, Utako Shimoda, e pesquisem, é uma história absolutamente fantástica. Se ela tivesse feito em 2021 o que ela fez na época dela, já seria fantástico, né? Do período que ela faz isso é absolutamente história de romance, de botar num livro. E tem, inclusive, uma 7ª Dan da Kodokan, Sensei Nagai, que tem o seu mesmo sobrenome. Eu não sei se é só coincidência ou não. Que chama Taeko Nagai.
Então, eu acho que foi ela que esteve lá na Universidade de Tsukuba. Eu tenho até uma foto com ela, não sei se é essa daí. Eu acho que sim. Mas não é parente. Não é parente não. Não é parente não. Beleza, gente. Se a gente for falar aqui de Next and de Sensei Galileu, é assunto para 2 podcasts aqui, né? Mais de 2. Mais de 2, com toda certeza. E, para encerrar, senhores, primeiro agradecendo a todos vocês que nos escutaram até agora e agradecer as nossas convidadas que nos deram uma aula aqui de judô feminino. Pena que essa aula, se ela for muito grande, ela fica um pouco maçante, mas nós vamos fazer outras. Nossos podcasts, nós 2 falamos demais, Pavani, nós temos que diminuir um pouco esse podcast nosso, para não ficar muito maçante para as pessoas. Então, mas eu quero agradecer profundamente a Sensei Nagai e a Sensei Gabi, e antes delas se despedirem, eu quero fazer um pedido particular. Eu acho que às vezes pequenas atitudes muito simples que todos nós, não só homens, todos nós podemos fazer para tentar diminuir um pouco desse machismo. E aí eu quero pedir para cada uma de vocês, quando vocês estiverem se despedindo dos nossos ouvintes, nos dar uma sugestão. Alguma coisa que um judoca poderia fazer para poder diminuir um pouco do machismo dentro do judô. Uma atitude simples, às vezes. Né? Às vezes é uma pergunta complicada que eu estou fazendo para vocês. Claro que a gente tem que tentar fazer a mudança o maior possível, mas eu imagino que essa mudança, às vezes ela precisa ser mais constante, para ela ser firme, para ela nunca recuar, para ela nunca dar um passo atrás. Então, quero pedir esse aconselhamento de vocês, que talvez possam nos orientar muito melhor do que a gente. Sensei Gabi, vou começar com você e agradecendo profundamente mais uma vez pela parceria de sempre. A nossa conversa sempre é muito boa, muito agradável. Bom, então, para fazer minha despedida, eu realmente é um conjunto de coisas, é muito difícil falar, porque é um conjunto de coisas, afinal das contas, como eu falei antes, esse machismo ele é uma construção de milênios, então é difícil a gente ficar dizendo algo tão simples que estaria no dia a dia, que pudesse ser feito para desconstruir um fio inteiro de uma cultura, né, que é moldada. Mas eu penso que a empatia ela serve para um monte de coisas. E a partir do momento em que a gente consegue se colocar no lugar do outro, independente da gente considerar força física, tamanho, altura, cor, religião, quando a gente consegue ser capaz de se colocar no lugar do outro, quando a gente consegue ser capaz de tentar minimamente compreender os sentimentos do outro, da outra pessoa, daquela pessoa que está na frente da gente, independente seja para um treinamento, independente que seja por qualquer atividade, a partir do momento em que a gente tem empatia, eu penso que boa parte de todos os preconceitos, em todos os níveis, eles podem sumir, porque a gente tentando tornar invisível o que a sociedade tornou tão excludente, né, a partir do momento que a pessoa pertence a uma determinada classe social, tem uma determinada cor, orientação sexual, as pessoas elas ficam criando condições para aceitar essa pessoa no meio. Então, a empatia, ela rompe com isso tudo, porque conseguir se colocar no lugar do outro não é para qualquer um. Eu acho que o Jigoro Kano tentou ensinar muito isso para a gente, né? Ele tentou fazer isso através do Jita Kyoei, mas aí a gente tem aquelas pessoas que têm o Jita Kyoei seletivo, que a gente fala, né? Que só algumas pessoas que servem. Então, eu penso que essa desconstrução do machismo, né, essa desconstrução, ela pode acontecer, pode começar, pelo menos, numa tentativa de ser empático. Né? Então, me despeço, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pedindo mais empatia e agradecendo e desejando um super sucesso para o podcast de vocês, para o programa e para o canal de vocês aí. Vocês merecem muito sucesso. Tá? Parabéns e obrigado por fazer esse serviço ao judô brasileiro. Por nada, isso aí é nosso dever, porque nós tentamos seguir esse Jita Kyoei que você falou. Nós queremos esse Jita Kyoei do Jigoro Kano. Né? Sensei Nagai, mais uma vez agradecido pela presença, e para mim é uma honra. Eu já falei que eu sou um fã absoluto do seu pai, e seu e de toda a família, de todo o trabalho que é feito desde Pernambuco até o Rio de Janeiro, com a Associação Nagai, e o seu trabalho quero reconhecer como professora, como um grande nome do judô feminino do Brasil e do judô brasileiro, por consequência. Obrigado pela presença.
Eu é que agradeço. Essa noite foi maravilhosa. Eu acho que até o meu contributo em relação a deixar uma mensagem, poxa, Gabi, quer mais coisa do que empatia, né? Mas eu acredito que dá voz às mulheres, sabe? Por exemplo, eu tenho bastante alunas, né, no Complexo Alemão, um projeto aqui no Rio de Janeiro, e eu costumo sempre eleger um monitor ou uma monitora, né? E eu acho que é muito importante nesse momento a gente dar voz às meninas, né? Deixar com que elas falem e que elas se representem, né? Então, eu acho que isso seria uma boa ideia, assim como falar também um pouquinho da história do judô feminino e contar o que as mulheres sofreram, né? Porque às vezes é muito difícil quando a gente quer falar sobre o judô feminino, mas nunca foi falado nada para elas. Elas não sabem, e não é só para elas, tem que ser para eles também. Eles precisam saber da história, né? Então, na verdade, é isso. Eu também termino por aqui agradecendo essa companhia maravilhosa de vocês. Sensei Pavani, eu morro de vontade de conhecer sua mãe. Já vi que o carinho que você tem por ela já diz tudo. Se Deus quiser, a gente vai se cruzar um dia, né, para se conhecer. E eu acho que eu também finalizo parabenizando a nossa equipe do Brasil. Eu fiquei muito emocionada com a nossa conquista, né? Só a gente que está estudando muito, e como às vezes eu conversei com o Gabi, que como é sofrido estudar o judô feminino. Então, quando a gente vê vitórias como a das meninas nesse final de semana, é coisa para a gente cair no choro. Eu realmente fiquei muito emocionada com aquelas medalhas. Sabe, quando a gente vê um campeonato por equipes, brigando por um só propósito, homens e mulheres juntos, é isso, é o que eu costumo falar. A mulher não precisa estar na frente, assim como o homem não precisa estar na frente. Eles precisam estar juntos para lutarem por um só objetivo. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Muitíssimo obrigada pelo convite, Sensei Galileu, Sensei Pavani e Sensei Gabi. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela presença de vocês, gente. Foi um enorme prazer. Não só foi extremamente proveitoso em termos de conhecimento, mas foi uma delícia estar aqui com vocês. A gente tem que convidar a Sensei Gabi e a Sensei Nagai para falar sobre outros assuntos, né? O primeiro convite é sempre esse, porque são autoridades no assunto e esse assunto precisa ser discutido, né? Mas é importante dizer que a contribuição das duas, de forma alguma, se resume ao judô feminino, né? Tá na essência do judô, né? A doutora Gabriela, ela nos permite a gentileza e o carinho, né, da Sensei Gabi, né? A Sensei Nagai, um projeto dentro do Morro do Alemão, né? Então, daqui uns dias, o que vai acontecer, se já não é que acontece, é que a gente vai, o meu querido Sensei Tadao Nagai, meu certificado está com a assinatura dele aqui logo acima, vocês não conseguem ver nesse momento, mas a gente caminha para o Sensei Tadao Nagai, o pai da Sensei Nagai, e não ao contrário, a Sensei Nagai é filha do Sensei Tadao Nagai, né? Prazer demais ter vocês aqui, muito obrigado por toda essa contribuição, né? Ficamos com um convite aí para uma próxima vez que não demore muito. Eu nem quero falar, eu queria até cortar, é capaz de eu cortar essa fala final do Pavani, que eu quero ficar com aquela frase final da Sensei Nagai, que foi maravilhosa. É isso que eu acredito de vida, é o que eu tenho de imagem de vida, e é com ela que eu queria ficar, viu, Pavani? Eu vou cortar essa frase. Não vou, não, foi ótimo. Gente, muitíssimo obrigado, foi maravilhoso, mais uma vez. E é o que o Sensei Pavani disse, a gente não pode resumir essas duas grandes judocas a esse assunto. Então, já fica o convite para na próxima vez que nós nos reunirmos, nós não falarmos só de judô feminino, não. Vamos discutir judô como um todo. Judô feminino faz parte do judô como um todo. Ô, gente, maravilhosa a conversa. Muito obrigado, profundamente. E é isso. Senhores ouvintes que ficaram até aqui, se vocês ficaram até aqui nos ouvindo nessa conversa que foi muito agradável, não posso falar que foi chata, porque quando eu e o Pavani falamos, só nós dois é chato. Agora, hoje tinha as meninas aqui para poder abrilhantar a nossa conversa mole, minha do Pavani, longa.
vocês têm que assinar o nosso feed, vocês têm que nos acompanhar nas nossas redes sociais, no canal do YouTube do Sensei Pavani, no meu canal do YouTube também, e nos nossos, nós vamos colocar, na hora que nós estivermos divulgando, nós vamos colocar também os links da Sensei Nagai, da Sensei Gabi, para vocês entrarem em contato com elas, para tratar de todos os assuntos possíveis de judô, porque vocês vão estar super bem servidas de pessoas que entendem profundamente de judô. Muitíssimo obrigado a todos. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom.